Ô, Josias, deixa eu passar aqui a bola para o Sakamoto, porque o Sakamoto, a gente tá vendo isso nas redes sociais, mas a própria imprensa tradicional, durante a pandemia, né, deu voz a algumas figuras que propagavam fake news sobre o tratamento contra a Covid-19, contra as vacinas, né, que eram eficazes até certo ponto, pelo menos diminuíam as chances de morte também. E é claro, as redes sociais potencializam esse discurso e elas acabam chegando a várias pessoas, né? Muita gente morreu durante a pandemia consumindo essas informações falsas e muita gente, infelizmente, tira a própria vida diante disso, situações como essa que a gente viu da Jéssica Canedo. Não, toda essa história, primeiro, meus sentimentos à família da Jéssica, né? O que o Josias falou não é a primeira vez e nem vai ser a última, né? Que uma pessoa tira a vida por conta do que acontece nas redes sociais. É claro, também não vou repetir o que o Jesus colocou, que é um momento fundamental e eu acho que é uma oportunidade. É que a gente está no meio do recesso parlamentar, mas caso contrário, seria uma pressão muito grande sobre o Congresso Nacional, né, para tentar erodir o lobby das big techs, né, das plataformas, das redes sociais, que agiram de uma forma muito pesada sobre o Congresso, né, garantindo que o projeto fosse enterrado, mesmo, né, com o Planalto apoiando, mesmo com o Arthur Lira apoiando, né, com o nosso primeiro-ministro apoiando, mesmo com muita gente apoiando. Você teve, na verdade, essa ação, você teve até ex-presidente, né, o Temer, muita gente escalada pelas big techs para poder defender os seus interesses, né? Então, é claro que não é uma panaceia, mas é um projeto que ajudaria. Tanto é que o que a gente tem visto é que o Ministério da Justiça simulou o que essa lei faria através da Secretaria de Defesa do Consumidor por conta dos ataques e dos boatos nas escolas. Lembra quando houve aquela onda de ataques, né? Que houve mortes. As mortes foram um número muito menor do que efetivamente o tamanho dos boatos, o que deixou muita gente em pânico. E aí o Ministério da Justiça agiu, pode-se discutir, inclusive, se era a melhor forma ou não o que ele fez, chamou as Big Techs para conversar, colocou contra a parede. Na semana seguinte, a gente acompanhou os números aqui no UOL, caíram realmente o número de houve ações da Big Tech para reduzir, né, esses boatos ou a viralização das comunidades que provocavam, né, instigavam a morte de outras pessoas, né? Então, sim, funciona, né? A questão só é aplicar. Agora, eu acho que tem um ponto interessante, e aí o que o Diego levantou, que é o seguinte: existe também um processo de autocrítica, acho que da gente como imprensa. No processo da pandemia, isso ficou claro, você teve muita gente que encarou, teve muitos veículos de comunicação que encararam. Quando você encara, por exemplo, a cloroquina como outro lado válido numa discussão, você tá nivelando o pessoal que acredita na Terra redonda com o pessoal que acredita na Terra plana. Eu estou fazendo uma simplificação, mas é mais ou menos isso. Houve veículos de comunicação que deram voz ao pessoal da cloroquina, ao pessoal da ivermectina, como se estivesse dando voz a cientistas renomados que checaram, entregaram as suas pesquisas para serem analisadas pelos seus pares, o que não acontece com relação ao conteúdo que defendeu a cloroquina e a ivermectina como remédios para a Covid, que depois foi puxado pelo Bolsonaro para poder empurrar o pessoal para a rua, né? Então, houve isso, assim como há, em uma série de situações, né? Talvez na busca por audiência, talvez na busca por reforçar o ponto, né, e defender o governante de plantão, veículos à direita e à esquerda acabam atropelando, né? O bom senso acaba atropelando a ética, acaba atropelando a ciência. Muitos veículos também ditos profissionais, que em 99% do tempo agem também pela boa regra, né, do Código de Ética Jornalística, e tem algumas vezes também que atropela o Código de Ética Jornalística, né? A gente tem 1 milhão também de casos como esse que acontece, seja por erro, seja por incompetência, seja por preguiça, seja por má fé, né? É o padrão da imprensa tradicional? Eu não acredito nisso. Eu faço parte dessa imprensa tradicional e não acredito que seja o padrão, mas acontece. E aí eu acho que essas histórias, elas servem para fazer várias discussões. Primeiro, uma discussão a respeito, não é o caso, né? Mas o que a imprensa tradicional poderia ter feito? O que a imprensa poderia ter feito neste momento com relação a este caso, simplesmente ao invés de noticiar, como alguns sites de fofoca pertencentes a veículos tradicionais fizeram? O que dava para fazer? Dois, o que dava para fazer? Porque checagem é importante, mas as empresas de checagem não vão resolver isso aqui que está acontecendo. Agora, dá para a gente fazer um trabalho
de longo prazo, né, tentando, na verdade, ajudar, inclusive, na formação midiática dos nossos leitores, porque isso é uma coisa dificílimo. Gente, não adianta você simplesmente entregar uma checagem e falar, olha, isso aqui é fake news de acordo com esse site de checagem, porque as pessoas às vezes não confiam no site de checagem, que é ótimo, mas não confiam. Então, como ajudar num trabalho de formação midiática para que as pessoas possam botar o pé atrás e falar, não, pera lá, isso aqui não é questão nem de ser verdade ou ser mentira, não é de ser fato ou não é fato. A questão que está colocada aqui é que isso aqui pode ferrar com a vida de uma pessoa. As pessoas hoje não se importam se pode ferrar ou não com a vida daquela menina. Elas querem likes, elas querem o like é um lugar quentinho. Elas querem se refugiar nessa quantidade grande de likes que elas ganham ao colocar um assunto polêmico lá no meio. Então elas querem fazer isso. Então como a gente consegue tratar? É claro, tem um lado criminal, tem um lado de punição, que aí tem que aprovar leis para isso, mas tem um lado também de formação dos leitores, em que a mídia tradicional pode ajudar bastante, a escola pode ajudar bastante, e instituições podem ajudar bastante, sim, para tentar aumentar esse senso crítico, porque esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. Trazer um lembrete aqui, porque caso você que está nos assistindo tenha pensamentos suicidas, é importante procurar ajuda especializada, como do CVV, do CAPS, Centros de Atenção Psicossocial do SUS da sua cidade. O CVV, por exemplo, funciona 24 horas por dia, inclusive aos feriados. O telefone é o 188. Também atende por e-mail, chat, pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.